Porto Brasil Notícias. 100% na área trabalhista, principalmente aqui no sindicato, abrangendo também o direito trabalhista coletivo, e que nós estamos tendo muito trabalho nesses últimos dias, na verdade, desde o fim do carnaval, né? E principalmente depois do decreto estadual que veio a fechar a rodoviária de Porto Seguro e de algumas outras cidades também no Prado. Então passaram a ter várias demandas no âmbito coletivo. Doutor, antes de eu começar a sua explanação, tirar dúvidas, eu tenho uma matéria aqui que vai de encaixa exatamente essa entrevista sua. Uma procuradora do trabalho orientando as empresas. Escute, é rapidinho, é 1 minuto e 50. Okay. Só pode comentar em cima. A pandemia do coronavírus exige que as empresas adotem medidas para proteger a saúde coletiva e garantir a continuidade dos empregos. Neste sentido, o Ministério Público do Trabalho recomenda que haja o diálogo entre empregadores e funcionários para que se encontre a melhor solução. De acordo com a Procuradora do Trabalho, Adriane Reis, algumas ações que podem ser adotadas são a adaptação da jornada de trabalho, o uso do banco de horas extras e até mesmo a decretação de férias coletivas. É importante pensar que a gente está numa situação atípica de uma crise grave de saúde, em que é importante o isolamento social, mas também é importante a manutenção dos empregos para que a economia possa ser retomada a partir do momento que essa situação for arrefecida, for tranquilizada. Então, toda e qualquer medida contratual que nós possamos encontrar um bom termo em que se atenda ao interesse do trabalhador e do empregador ao mesmo tempo, é uma boa medida. Nesses termos, férias coletivas é considerada pelo Ministério Público como uma medida positiva. Conforme medida provisória publicada pelo governo federal, diante desta situação provocada pela pandemia, para decretar férias coletivas, as empresas não precisam comunicar ao sindicato ou ao Ministério da Economia. As férias individuais também podem ser concedidas antes mesmo do trabalhador completar os 12 meses de trabalho. O comunicado pode ser feito em pelo menos 48 horas antes do período de férias começar. Deve ser priorizado o grupo de risco: trabalhadores com mais de 60 anos, pessoas com deficiências ou com doenças crônicas. O MPT também recomenda em nota técnica que tenham prioridade nas medidas os funcionários responsáveis por cuidar da família. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova. Doutor Cristiano, o senhor ouviu aí atentamente com os ouvintes. O que o senhor achou dessa explanação da promotora do trabalho? Tarcísio, essa foi a primeira medida que o Sintotesb tombou no dia, se eu não me engano, 16 de março. Assim, quando nós ficamos sabendo do fechamento da rodoviária, alguns cancelamentos de voos, etc., nós já fizemos um manifesto dando a opção às empresas de que fosse utilizado o banco de horas positivo. Isso quer dizer, funcionários que tinham feito muitas horas extras, então ele tinha que fazer essa compensação de horas, certo? Era oportunidade favorável considerando o isolamento. Outro detalhe foi as férias coletivas. E as férias coletivas, o procedimento ordinário é que seja feito através de um acordo coletivo com o sindicato. Entretanto, nós não conseguiríamos dar conta de toda a região fazendo acordos coletivos de férias. Então fizemos um manifesto autorizando as empresas a darem as férias coletivas sem necessidade de comunicar ao sindicato, e até mesmo prorrogando o pagamento dessas férias para 5 dias úteis posterior ao seu retorno, e 1/3 de férias, que é o abono de férias, serem pagos quando realmente essas férias fossem vencidas. E logo posterior, pouco tempo depois, veio a medida provisória 927 nesse mesmo sentido. Então o sindicato, ele antecipou essa medida para evitar o primeiro baque de demissão em massa na nossa região e principalmente na cidade de Porto Seguro. Bom, essa foi a medida que vocês tomaram. Quais outras, ou quais as dúvidas que... Eu tenho uma pergunta aqui, posso te passar? Pode sim. Esse veio do João Teixeira, ouça. Boa tarde, Tarcísio. Tarcísio, eu estou ouvindo seu programa aqui e estou vendo que um advogado
trabalhista vai responder algumas perguntas. Eu vou fazer umas 2 perguntas para esse advogado. Primeiro, eu gostaria de saber desse advogado, com essa demissão em massa que está as empresas e esse presidente, é minha opinião. Quem quiser achar que a minha opinião está certa, tudo bem. É democracia, é direito de se concordar. Esse presidente só está falando que vai fazer um pacote de ajuda às empresas, à população brasileira, e nada sai. Ele só está falando e nada está saindo. Falando muito e fazendo de pouco. O presidente, eu não estou falando a equipe do presidente, que eu tenho que bater palma para a equipe do presidente, mas é ele que é a autoridade maior. O senhor acha que se esse pacote de ajuda às empresas, para não haver essa demissão em massa, estiver já saindo, essas demissões, ela poderia ser barrada? E outra pergunta, se essas pessoas que estão demitindo, amanhã ou depois, será que eles podem pegar esse pacote de ajuda às empresas? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Tá aí, doutor, a preocupação dele, né? Correto. Inclusive, também é a nossa preocupação, né, até esse exato momento, evitar demissões em massa. Então, também antecipando essa situação, o Sintotesb está tentando, desde o dia 16 de março, um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho com o sindicato patronal. O que acontece? Dentro realmente dessas medidas, a União ela demorou muito para ter a medida de ontem, né? Que é a medida para o trabalhador, para assegurar o posto de trabalho. As medidas até o dia de ontem só tinham sido no sentido de a abertura de crédito para empresas de pequeno e médio porte e também para os autônomos, que é aquele valor de R$600 que foi ontem promulgado sancionado pelo presidente. Foi sancionado. Foi sancionado. Então, o que acontece? Ontem à noite saiu a medida provisória 936 de 2020, que veio para assegurar os postos de trabalho. Infelizmente, quem já foi demitido não vai ser beneficiado por essa medida, porque já estará recebendo o seguro-desemprego. Olha, atenção, importante isso. Quem já foi demitido até ontem, né? Não entra nesse pacote, então? Não entra nesse pacote. Então, quem já foi demitido, já foi lançado no E-Social, etc., liberação do FGTS e emissão de guias de seguro-desemprego. Então, essas pessoas vão estar recebendo seguro-desemprego. Então, detalhe, quem recebe seguro-desemprego? Quem recebe benefício do INSS, seja auxílio-doença, acidentário ou não, etc. Quem recebe qualquer tipo de benefício, certo? Não vai se enquadrar nesse plano. Então, o plano saiu de forma tardia, entretanto, nós estamos muito contentes, né, com essa ação do governo, considerando que vamos poder salvar ainda muitos postos de trabalho. Então, muitas empresas já tomaram, em conjunto com o sindicato, em consulta com o sindicato, já haviam tomado algumas decisões para assegurar o posto de trabalho até sair uma medida nesse sentido. De longe, a medida não é a melhor para o trabalhador. Entretanto, há uma esperança de que a gente passe por essa recessão, passe por essa crise, garantindo ao trabalhador o mínimo legal, a sua subsistência. Porque sabemos que Porto Seguro tem a sua economia principal, o turismo. E estamos vendo a tristeza de estar nossa cidade, que está vazia. Você procura um restaurante para almoçar, não tem. Você vê que as praias estão todas fechadas, e principalmente as cabanas que fizeram investimento nesse último verão para se enquadrar às novas normas, etc. E estão fechadas. Então, nós estamos com a expectativa de salvar ainda muitos postos de trabalho com essa medida e com a convenção coletiva que estamos propondo ao sindicato patronal. A ação do sindicato, nesse momento, Sintotesb, é minimizar os efeitos dessa crise junto ao trabalhador, né? Fazer o que for possível, né? Com certeza, nosso objetivo principal, garantir os postos de trabalho. Doutor, agora é uma coisa, tem muitas dúvidas, né? Chegou uma aqui que não foi uma dúvida, foi uma observação, entendeu? É uma observação de ouvinte, é aquilo que só avaliar, se for o Osório de Trancoso.
Diz para ele que se esse pacote anunciado pelo governo não for bem feito, depois o presidente pode perder o mandato por pedaladas fiscais, o mesmo que alegaram com a Dilma, né? E dinheiro público tem que ser bem feito, com transparência. O senhor acha que vai ter transparência? Ele só falou das empresas, né? E falou dos funcionários. Correto. Veja bem, não sou especialista em direito tributário. Entretanto, como cidadão e sempre antenado nos movimentos da União, o que eu posso comentar a respeito é que o presidente está ao seu favor o decreto de calamidade pública, certo? Esse decreto, ele reduz a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então ele pode gastar mais em alguns pontos específicos, como por exemplo, saúde, a questão social, que é a questão do trabalhador, porque observe só, não tem como também, isso falando de forma técnica, responsabilizar o presidente por uma ação dessa, considerando que ele está beneficiando o cidadão de forma direta. Observe nossa cidade. A transferência, como diz, a transferência direta de renda para o cidadão, sem intermediários. Justamente, isso aí. Entendeu? Imagine nossa cidade sem uma medida dessa. Todo mundo sendo demitido e os postos de trabalho extintos. Qual a previsão que nós teríamos de uma esperança no mês de agosto, no mês de setembro, quando esse seguro-desemprego acabasse? Certo. Olha o que chegou aqui de um rapaz que a mulher trabalhava, né, na hotelaria. Minha esposa foi afastada dia 20 de março e recebeu dia 1º referente aos dias trabalhados. E agora como ela vai receber, sendo que ela já tem férias vencidas? A dúvida dele. Olha só, não sei, nós temos que analisar de forma específica este caso. Entretanto, eu vou falar de maneira geral, tá? Porque tem várias informações para a gente dar um parecer. Neste caso que ele perguntou, que ele relatou, o que é que nós temos? Se ela recebeu apenas proporcional e não recebeu rescisão, isso quer dizer que o contrato de trabalho dela estava suspenso. Então, a partir de agora, considerando isso, a empresa deve se enquadrar na medida provisória para que ela passe a receber através do governo e o seu posto de trabalho fique assegurado. Certo? Sei, então, o que é suspensão de contrato de trabalho, Tarcísio? Suspensão de contrato de trabalho é como se você apertasse pause na relação trabalhista. Então, sim, ele não está demitido e nem está trabalhando. Ele fica ali no meio termo ali, né? Isso aí. Aí o que acontece? Ele não recebe, não há depósito de FGTS, não há depósito de previdência, não há pagamento nenhum. O contrato fica suspenso, assim como estão também a maioria das atividades do ramo do turismo, certo? Então, sim, o governo vai dar essa contrapartida de pagar ele o benefício daquilo que ele teria direito como seguro-desemprego. Entendi. Sem o trabalhador perder o direito do seguro-desemprego. Então, observe só, vamos dizer que passamos aí 6 meses, não vou nem só uma coisa, algo doutor, desse tipo, né? que ajuda o senhor a explicar melhor. Ele diz que a mulher continua trabalhando. Não entendi aqui. Ela continua trabalhando, que ele botou. Tarcísio, neste caso aí eu pediria para ele informar através do meu contato. Você pode estar passando para ele, está informando qual é o nome da empresa para a gente estar fazendo a fiscalização. Se ela continua trabalhando, era para receber o salário integral. Tem uma coisa errada aí, né, doutor? Tem alguma coisa errada. Enquanto você vai explicando, eu vou passar seu número que está aqui no banner, no Facebook, okay, vou passar para ele. Continue explicando aí. Então, veja bem, a nossa perspectiva na nossa cidade é ficar sem atividade 100%, no mês de abril, de maio e de junho, retornando nossas atividades no mês de julho. São 3 meses. Certo? Durante esses 3 meses ele recebe o benefício da União. Ele retornando ao posto de trabalho, ele vai ter mais 3 meses de garantia de estabilidade de trabalho. Então, as empresas não vão poder demitir o funcionário que tenha se beneficiado dessa medida provisória pelo mesmo tempo que ele se beneficiou. Observe, se ficar 3 meses recebendo benefício, ele terá mais 3 meses de estabilidade. E quando ele for demitido, ele tem direito novamente ao seguro-desemprego. Certo. Então ele não perde, não há substituição.
Doutor, mais uma pergunta, boa tarde. Eu pego o Bolsa Família, será que eu tenho, bom, isso foge um pouco da sua área, mas você deve poder explicar. Eu pego o Bolsa Família, que é uma mulher, será que eu tenho possibilidade de receber esse benefício? O meu é muito pouco, 82, e eu estou desempregado, estou ouvindo o programa, não sei se ela trabalhava na hotelaria, mas você já disse que sim, né? Não, se ela estiver desempregada, não. Não recebe, não? Não recebe, porque essa é uma medida para os trabalhadores, assegurar posto de trabalho. Então, infelizmente, ela não recebe, né? Doutor, o seu número eu passei aqui em off para esse rapaz que perguntou. Vamos ver se chega mais uma pergunta ainda. Mas o seu número aí para qualquer dúvida. Fala para geral, fala para todo mundo agora. Nós estamos atendendo aqui no sindicato e no WhatsApp também, conforme nós havíamos dado o número para apoio a todas as empresas e funcionários. No número é 073 99129 0812. Aí ele tem uma pergunta aqui, tira uma dúvida aqui ao doutor Cristiano. As empresas que estão demitindo, elas têm ou não o direito de pagar só os 20% ao invés dos 40%? Mudou alguma coisa na lei? Veja bem, com a questão da decretação da calamidade pública, existe um artigo na CLT, que é o 501, que fala da questão dessa excepcionalidade, certo? Que é o motivo por força maior. O que acontece? O motivo por força maior, combinado com um artigo da lei de FGTS, dá a possibilidade dessa redução. Entretanto, no nosso entendimento jurídico, todas as demissões devem ser feitas com pagamento de 40%. É um conflito técnico, certo? De advogados trabalhistas do lado empresarial para advogado trabalhista do lado do trabalhador. É exatamente a resposta uma pergunta chegou aqui. Elas têm ou não o dever de pagar 20% ao invés de 40%? Vai de encontro à sua resposta aí, né? Isso aí, é um conflito de entendimento técnico. Entretanto, nós temos acompanhado muitas decisões nessa modalidade. Se paga tudo. Se paga o aviso prévio indenizado, se paga o saldo de salário, se paga férias, 13º, se paga tudo. A única diferença é que o recolhimento, ao invés de 40%, está sendo feito de 20% de multa de FGTS. Então, assim, o sindicato não está, neste momento, obstando esse tipo de rescisão, considerando que sabemos que o trabalhador necessita desses valores. E a Justiça do Trabalho está trabalhando de forma remota. Então, prazos, audiências, etc., está tudo suspenso até o dia 30 de abril. Então, caso seja feito algum acordo coletivo, algo do tipo, com a categoria, englobando isso aí, já resolveremos sem qualquer tipo de questão judicial. Eu vou fazer as perguntas para respostas rápidas, senão não dá. Bom dia, me chamo Jussara, fui registrada 1º de março como contrato. Empregador vai me demitir dando baixa na carteira e eu terei direito a esse auxílio do governo? Não terá direito por conta da questão do contrato por tempo determinado de experiência. Tá bom, tá no período de experiência. Williams, esse é um áudio. Bom dia, Tarcísio. Eu queria tirar uma dúvida, que eu fui demitido ontem da empresa. Eu fiz foi um pré-contrato, né, que a empresa não ia renovar porque tava tendo essa crise e tal, entendeu? Eles não queriam estender o contrato. Eu pego esse benefício do governo de R$600? Ele pega, doutor? Provavelmente sim, Tarcísio, considerando que ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ah, sim. A outra, aqui é de uma mulher. Oi, bom dia. Meu nome aqui é Ramayana. Eu tô mandando essa mensagem porque eu tô escutando a rádio de vocês agora de meio-dia. Tarcísio Meiro. Obrigado, Vieira. Eu queria pedir um apelo, por favor. Que eu tô precisando muito, precisando de necessidade. Isso não é, depois eu passo, essa não é a pergunta. O Hernani, a última empresa que eu trabalhei, 1 ano e 4 meses, não peguei o seguro, já é a 4ª vez que eu pego. A última empresa que eu saí, trabalhei 1 ano e 4 meses, não peguei o seguro, ficou truncado, agora tá certo. Comecei a trabalhar novamente, já tem 4 meses, será que eu pego o seguro? Ele tem 4 meses que tá trabalhando. Tarcísio, nós teríamos que dar uma olhada específica no caso dele, porque o seguro-desemprego, na modalidade normal de rescisão, ela tem um período aquisitivo e um período de carência. Então a gente tem que ver se esse período de carência já passou. Acredito que acumulando o prazo do 1 ano e 4 meses que ele trabalhou e não pegou o seguro mais 4 meses, acredito que ele pegue entre 2 ou 3 parcelas.
Doutor, outra pergunta. Essa aqui eu já tenho até a resposta, mas bom dia. Sou contratado de uma empresa de eventos MEI, né? Microempreendedor individual. Tem direito a esse benefício? Ele falou que aqui com a carteira assinada. Teria sim, desde que o contrato de trabalho dele seja suspenso. Todo trabalhador, tá? Só de forma geral, todo trabalhador que esteja com o seu contrato de trabalho ativo e tenha a modalidade através de acordo individual, a suspensão do seu contrato de trabalho vai ter direito a esse benefício. Outra aqui, bom dia, me chamo Jussara, fui registrada, essa aqui a gente já falou, né? Eu vou passar mais um, porque a gente tem mais aqui 3 minutinhos, viu, gente? Eu quero a entrevista, depois você vai ter que voltar aqui ao programa, tá, doutor? Tranquilo, querido. Essa aqui é a mulher que mandou. Bom dia, Tarcísio, tudo bem? Ô, Tarcísio, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma situação da minha amiga. Ela foi mandada embora na promessa de retornar quando tudo isso passar. Só que ela assinou aviso, ela enquadra ou não enquadra na situação do governo? E aí, doutor? Ela vai receber o seguro-desemprego normal, certo? Da modalidade de rescisão, e considerando a questão de calamidade pública, quando passar esse período ela vai conseguir ser recontratada, porque há uma previsão na CLT de que não pode haver a demissão para a recontratação, mas por conta dessa situação de calamidade pública ela vai conseguir. O Matuí, esse é o ouvinte assíduo. Boa tarde, Tarcísio. Deixa eu perguntar. Eu tenho um tempo que eu não estou trabalhando. Eu fiz meu cadastro no Bolsa Família, só que não foi aprovado. Eu teria direito a esse benefício do governo? Em casa, eu e meu filho. Só nós dois. E aí, doutor? Ela vai tentar o benefício dos R$600 dos autônomos. Ah, sim. Para ela. Agora tem uma aqui, tudo pergunta curtinha. Boa tarde, Tarcísio. Eu trabalho, só que não é carteira assinada. Será que eu tenho direito a esse benefício? Esse é autônomo, né? Esse é autônomo, aí o benefício dos R$600. Tá certo. O Borde Nelson. Tarcísio, bom dia. Tarcísio, eu tenho um FGTS para poder pegar e dar entrada no meu seguro-desemprego. Esse banco aí tá fechado, como é que eu pego? Tá vencido desde o dia 18 de março, como é que eu pego? Só quando abrir, isso aí nem precisava o doutor responder. Vamos ver Não, Tarcísio, só até uma informação interessante. O seguro-desemprego agora é digital. Então você não precisa mais ir no SAC e nem precisa mais ir em Eunápolis. Você consulta no site do Ministério do Trabalho, certo? Procura a questão do seguro-desemprego que você dá entrada agora online. Online. Então é o site do Ministério do Trabalho? Do Ministério do Trabalho. Então, Borges, desculpa aqui que eu me antecipei, ele entrou a responder melhor. Procura, se você não sabe lidar com isso, pede alguém para ver, né? Isso Procura aí para ver para você como é que vê isso na internet. Inclusive, o sindicato entrou em contato com a auditora do trabalho, a doutora Daniela, certo, de Eunápolis, justamente para ver essa questão de seguro-desemprego, considerando que o SAC estava fechado e que o Ministério do Trabalho também está fechado. Nós temos uma reunião remota hoje às 15 horas, certo? Para a gente estar lidando com essa situação e estava também informando, também através do seu programa, de sua rádio e pelas redes sociais do Citotesb, o passo a passo do seguro-desemprego. Mais uma aqui. Oi, Tarcísio, bom dia. Eu, no momento, estou desempregada, mas eu recebo Bolsa Família. Eu vou poder receber esse benefício do governo? Porque essa é a minha dúvida. Eu, Rosana. É parecido com aquela outra situação, né? Isso aí, vai como autônomo, certo? E tentar o benefício dos R$600. Tá bom. Doutor, foram muitas perguntas, eu acho que deu para esclarecer muita coisa, não dá para atender todo mundo, vou repetir seu telefone aqui e o senhor atende prontamente, mas principalmente voltado para a categoria da hotelaria. Aliás, tem uma pergunta aqui da Meire, desculpa, só mais uma. Tarcísio, eu sou o Múcio. Tarcísio, pergunta para ele, eu trabalhei na praia 20 dias como um garçom numa barraca e ele me dispensou e eu tô sem fazer nada, eu sou aquele rapaz lá, tô na casa da dona Meire. Pergunta para ele se eu tenho direito a esse dinheiro do governo, porque eu tô totalmente desinformado, pergunta aí para ele para mim. Obrigado, Tarcísio. Trabalhou num período na informalidade, na praia. Isso aí, então ele vai para a questão dos autônomos, que é o dos R$600. Ele está enquadrado nesse benefício? Isso aí. Bom, agora acho que agora tô quase encerrando. O Carlos.
Tarcísio, eu tenho uma perícia pré-agendada por dia 15 desse mês, mas foi remarcada pelo INSS por 15 do mês que vem. Como é que fica a minha situação? Que eu não estou recebendo nem o salário da empresa e nem do INSS. E aí, doutor? Veja bem, se ele está com a perícia marcada, ele dá continuidade com a perícia. Entretanto, considerando essa medida provisória, seria interessante ele entrar em contato com o RH da empresa para que o contrato de trabalho dele seja suspenso e ele receba o benefício do salário. Ah, que bom. Então, que bom não, né? Que importante essa informação. Ninguém não, na verdade vai ser até melhor do que a via ordinária, porque ele ficaria na fila do INSS com o trabalho suspenso, né? É verdade. Olha, obrigado, doutor. Vamos repetir seu número aí, né? Principalmente voltado para o pessoal da hotelaria. Aliás, ontem a gente teve uma conversa, uma prévia dessa entrevista, que eu sabia que ia repercutir muito. O sindicato tem ideia de quantas pessoas perderam emprego na hotelaria? Tarcísio, veja bem. Um número aproximado, só me falou um número aí. Aproximado hoje, com o que nós fizemos de levantamento, seria em torno de 8 mil funcionários. Até agora. Passa seu número, doutor. Acredito que com essa medida reduza bastante. Tomara, se Deus quiser, né? Sem Deus. O seu número aí, rapidinho pra gente encerrar. 073 99129 0812. Zap também, né? Estamos, WhatsApp também. Estamos atendendo aqui no sindicato, tá? O sindicato está aberto, está trabalhando 100%, certo? Considerando que alguns sindicatos estão fechados, dependendo, estamos atendendo também outras categorias para dar orientação e informação, para que o trabalhador não fique desinformado e à deriva, tá certo? Nós estamos sempre à disposição. Se tiver alguma situação que da categoria, para que o sindicato faça a fiscalização, é só entrar em contato com a gente, que nós estamos visitando todas as empresas que estão nos ligando. Tá e tem muitas perguntas aqui sobre o cadastro, como é que vai ser, tem muitas interrogações, como pagar, em que conta vão pagar, isso a gente não sabe ainda, né, doutor? Não sabemos ainda. A informação na coletiva ontem da equipe do presidente informou que os pagamentos serão feitos através de suas contas correntes, principalmente as da Caixa, né? Da mesma forma que recebemos o FGTS, da mesma forma recebemos o seguro-desemprego, através do cartão cidadão ou direto em sua conta na Caixa. Tá bom, obrigado, doutor, foi muito importante sua participação aqui, boa tarde. Tarcísio, eu só quero te agradecer pelo espaço e obrigado aí por estar informando todos os trabalhos dos seus direitos, e estamos sempre à disposição. Boa tarde.